Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Mediadores Mirins. Eu sou Gisele Ramos, mestre em resolução de conflitos e especialista em conflitos infantis. E hoje no canal nós vamos falar sobre agressão física, como mediar um conflito onde há agressão física. Vem comigo que eu vou te ensinar um passo a passo. Empurrões, mordidas, puxão de cabelo, quem nunca presenciou isso no mundo infantil? Porém, essas coisas acontecem com as crianças. Como eu sempre digo, as crianças estão em desenvolvimento, elas estão aprendendo e elas não sabem expressar completamente o que elas estão sentindo, as frustrações, o medo, ou ciúme, ou a raiva, e elas transpassam isso através da agressão física. Mas elas estão aprendendo e cabe nós adultos intervir e ajudá-las a lidar com essa frustração. Ao invés de empurrar, o que a gente pode fazer? Ao invés de morder, o que pode ser feito no lugar disso? E também ensinar sobre as expressões emocionais. O que é uma raiva? O que é uma frustração? O que é um ciúme? O que é um medo? Como podemos expressar essas emoções sem ser que seja com agressão física? Além da falta de habilidade, o que mais que contribui? O que contribui também pode ser ela estar imitando o que está acontecendo ao redor dela, a falta de palavras, de saber como se expressar, a busca por atenção, cansaço, fome, algum desconforto, alguma coisa que está acontecendo ali na rotina da criança pode estar contribuindo para que ela chegue ao nível de uma agressão física. E por que eu sempre bato na mesma tecla que punição não resolve na hora do conflito? Quando punimos a criança na hora de um conflito, a gente está deixando de ensinar as crianças como se autorregular, como se comportar em situações como aquela. Além de que o agravante maior é que quando a criança está no conflito, ela está agitada, ela está agressiva, ela está frustrada, ela está com os nervos à flor da pele. Então, aquele ensinamento, aquela punição que você está dando, não está sendo totalmente efetiva. Ela não está realmente captando aquele ensinamento ou o que você está colocando para ela. Ela está fazendo porque você está mandando. A correção e o ensinamento vem depois da resolução do conflito, depois que você fez o passo a passo, depois que a criança se acalmou, houve o reparo da situação, a solução, depois você vem, conversa com a criança, traz o assunto novamente, você dá todos os ensinamentos e traz a punição que você acha adequada que tem que ter, né? Apesar que não concordo com o termo punição, eu concordo com a consequência dos hábitos que a criança está tendo ou da ação que ela está tendo, porém com consciência do que ela está fazendo. Quando você ensina no momento certo, a criança está criando consciência sobre o que está acontecendo, ela está realmente aprendendo sobre aquilo e ela vai adquirir ali o que é uma consequência consciente dos atos que ela faz. Logo, as próximas situações ela vai estar mais ciente do que fazer, do que pode acontecer e os reparos que têm que ser feitos. Então vamos para um cenário agora de um conflito com agressão física e saber o que a gente pode fazer? Vamos dizer que o Lucas e Mariana estavam brincando com os brinquedos. O Lucas foi lá, pegou o brinquedo da mão da Mariana e a Mariana, muito frustrada, pegou e deu um empurrão nele. Ele caiu, machucou o braço, estava ralado e ele começou a chorar. E aí, o que fazer? O que normalmente os adultos fazem? Já briga com a Mariana que empurrou ou já briga com o Lucas que pegou o brinquedo sem pedir. Porém, que ensinamento a gente tem aí? Quais são as habilidades que as crianças estão aprendendo se você apenas faz isso? Então vamos lá com o passo a passo. Primeira coisa que a gente faz é garantir a segurança física e emocional das duas crianças, não é só de uma. Primeiramente, a gente vai pegar o Lucas que tá machucado. Ter certeza que ele tá bem, se vai precisar lavar, se vai pegar um band-aid, como ele tá se sentindo. Primeiro você vai acolher essa criança que está ferida, que está machucada. E depois você vai pra Mariana, que ela provavelmente também tá chorando, ou tá triste, ou tá altamente emocionada diante daquela situação. Você vai falar assim: ei Mariana, eu vou pedir para você sentar aqui um pouquinho para poder cuidar do Lucas, para ver como que ele tá e eu já venho conversar com você. E aí pede para a criança se acalmar um pouquinho, que já entra na regular as emoções. Você tá ali para ajudar as crianças a regular as emoções, porque elas estão ali à flor da pele. Então você vai fazer isso com as duas crianças, vai chamar: vem cá, Lucas, senta aqui comigo, deixa eu ver o que tá acontecendo. Depois com a Mariana a mesma coisa: vem cá, Mariana, tô vendo que você tá chateada pelo que aconteceu, vem cá, vamos conversar juntos aqui para entender o que tá acontecendo. Então você acalma as crianças, pede para respirar se tá muito, fala assim: vamos respirar aqui junto pra gente tentar acalmar, para entender por que essas situações aconteceram. Agora que as duas crianças estão reguladas, estão mais calmas, você vai ouvir os dois lados sem julgamento. Você não vai colocar um julgamento de que a Mariana tá errada porque empurrou,
ou que o Lucas tá errado porque pegou o brinquedo. Não é essa hora. Agora é hora de ouvir e entender o que as crianças têm a dizer sobre o que aconteceu. Nessa hora, você pode perguntar o que aconteceu para as duas crianças. Quem gostaria de começar a me contar o que aconteceu? Ou você direciona para alguém que você tá vendo que tá mais aberto para começar a conversar. E você faz perguntas, você pode me explicar o que aconteceu? E eles vão explicar. Pode ser que a Mariana comece, já que o Lucas pegou o brinquedo dela, né? Pode ser que ela fale, eu tava brincando e o Lucas veio e pegou o meu brinquedo. E aí o Lucas pode interromper falando, mas eu pedi pra brincar e você não quis deixar eu brincar. Atenção, nessa hora, não deixe que as crianças venham interromper o que o outro tá falando. Traz ali a regra de que eu vou ouvir primeiro a Mariana, vou ouvir a história dela. Lucas, daqui a pouquinho eu vou ouvir o que você tem a dizer. Não deixa esse pra lá e pra cá o tempo todo durante a conversa, quando eles tentam explicar o que tá acontecendo. Depois que você mediou ali e ajudou as crianças a se expressarem, a Mariana falou da situação dela e o Lucas falou da situação dela, você vai trazer à tona os sentimentos e identificar as necessidades daquele momento. Você pode dizer coisas assim, Mariana, eu entendo que você ficou muito frustrada enquanto você estava brincando, o Lucas veio cá e pegou o seu brinquedo, você não gostou disso, né? E Lucas, eu entendo que você também estava triste porque pediu pra Mariana te emprestar, a Mariana não deixou, e ainda ela te empurrou e você agora tá com o braço ralado, e você tá muito triste e tá com dor. Então você tá validando o que a criança tá passando, o que ela tá sentindo, o que ela sentiu naquele momento, e isso é muito importante, porque isso mostra a empatia, mostra que você entendeu, e as crianças vão ter segurança de continuar aquele processo com você. O passo número 5 é, de novo, a validação. A validação, gente, é muito importante. É colocar como se o sentimento da criança fosse muito importante naquele sentido, tanto a frustração, ou quanto o medo, ou quanto qualquer sentimento que ela está sentindo, a criança está sentindo, vale muito você validar. E aí você vai descrever o problema, você vai descrever o cenário para a criança ver realmente o que está acontecendo. Você pode dizer, a gente tem aqui a Mariana que está se sentindo muito frustrada porque o colega pegou da mão dela o brinquedo sem ela permitir. Então aquilo feriu ela tá sentindo chateada com isso. E a gente também tem aqui o Lucas agora que tava querendo brincar, não teve a oportunidade de brincar e agora tá machucado, tá com o braço ralado, tá sentindo dor. Ixi, o que será que a gente pode fazer com essas duas crianças aqui agora? O que será, Mariana, que você pode fazer? E o que será, Lucas, que você pode fazer? O que nós podemos fazer para poder resolver isso, para poder reparar essa situação que a gente tá passando agora? Ali, durante a descrição do problema, você já está guiando e abrindo para a solução, colocando as crianças para pensar o que fazer naquela situação. Da mesma forma que você antes abriu para eles poderem conversar e falar sobre o que aconteceu, agora você vai abrir para eles terem as ideias dele. Mari, o que você acha que pode fazer aqui nessa situação? E aí a Mari vai vir com a ideia dela, ou ela vai pedir desculpas porque empurrou, ou ela vai falar assim, eu acho que eu posso pegar um band-aid e colocar no bracinho dele. E aí depois você vai pro Lucas a mesma coisa. Lucas, diante do que aconteceu, olha como que a Mari tá se sentindo. Ela tá tentando se reparar com você. O que será que você pode fazer de volta aqui para poder ajudar nessa situação? Talvez o Lucas também pode falar que vai pedir desculpas para ela ou que não vai fazer aquilo mais. Então isso também depende de como a criança é em relação a pedir desculpas, em relação a eventos como esse, o que ela aprendeu no passado. Então, se essa criança ela não sabe ainda pedir desculpas, ela não tem esse hábito, então talvez ela não vai vir com essa ideia. Então, dependendo do que o cenário que a criança está trazendo, você vai abrindo para possibilidades. Então, você pode dizer coisas do tipo, quando a gente machuca um colega ou quando a gente faz algo assim, o que será que a gente pode dizer para o outro para poder amenizar, para a criança poder se sentir melhor? Então, Mário, o que você poderia dizer para o Lucas para ele poder se sentir melhor? Ou Lucas, o que você poderia dizer para Mari para ela poder se sentir melhor? Ou quais ações que você pode fazer? O que você pode fazer para Mari se sentir melhor? Então essas são perguntas chaves para a criança começar a despertar para poder vir com a solução. Depois que você fez isso, você vai estabelecer acordos para o futuro. O que isso quer dizer? Você vai voltar à situação e vai perguntar para o Lucas assim, Lucas, em situações quando isso acontecer de novo, que você tá querendo um brinquedo e a sua amiga não tá querendo emprestar, o que será que você pode fazer? Quais serão as ações diferentes dessa vez? Porque a gente não age com violência, a gente não empurra, a gente não briga. Então, o que será que a gente pode fazer? Nessa hora, você também está abrindo para a criança pensar para que quando isso acontecer de novo, ela sabe o que fazer, ela sabe o que agir. Nessa hora, você pode vir com ideias. Você pediu a sua amiga, ela não emprestou. Então, você tenta trazer outras ideias. Será que a gente pode você brincar um pouquinho e eu brincar depois? Ou eu te empresto esse e você me empresta aquele? Então, ensina ali as crianças como fazer em situações como aquela. Da mesma forma com a Mariana. Mari,
Quando essa situação acontecer, quando um colega pegar alguma coisa de você que você não deixou, qual é a melhor abordagem? O que a gente pode fazer ao invés de empurrar? Porque a gente não empurra, a gente não usa de agressão, a gente não faz essas coisas. Então, o que será que você pode fazer se um colega pegou de você? E aí, você adulto vai ajudar ele também. Ou ela vai chamar um adulto, ou ela vai tentar conversar com a criança e vai tentar negociar. Essas são boas, é um bom momento de você também ensinar sobre negociação. E aí, depois de estabelecer os acordos, depois de você ter conversado, você vai reforçar aquilo e vai agradecer pela participação dele de ter resolvido aquela situação de forma pacífica, de terem ajudado, de ter colaborado, de ter reparado daquela forma e reforçar como eles estão aprendendo, como eles estão crescendo, as habilidades que eles estão utilizando ali. Mostra, olha, você foi muito empático, isso aqui é empatia, olha, você foi solidário, olha, pedir perdão, pedir desculpas. Então você reforça essas habilidades para a criança pegar mais o entendimento pelo aquilo que ela passou. Nessas horas que você está ensinando a criança as boas habilidades, relacionamento, as habilidades de se colocar no lugar do outro, uma boa comunicação, como se expressar nos momentos de como aconteceu aquela situação. Então essa é a hora. Aí alguns pais, algumas pessoas falam, mas aí ele vai ficar sem punição, ele não pode fazer isso. E o que eu sempre falo é, a hora da correção vem depois. Depois, se você quiser chamar a criança sozinha para conversar e falar da ação dela, ou que ela vai ter uma consequência, ou que ela vai ter alguma coisa, vai ser depois, quando a criança estiver mais calma, não na hora do processo de resolução do conflito. Durante esse processo, a gente pode vir com alguns desafios, que um deles é quando a criança se recusa a participar. Quer dizer que a criança ela não está preparada, ela não está apta ainda para poder entrar naquela resolução de conflito. Então, você não vai forçar nada, você também não vai punir ela porque ela não quer participar da resolução. Você vai dar um tempo a ela, você vai falar assim, tô vendo que você não tá pronto ainda, tô vendo que você precisa de um tempo, eu vou deixar você aqui um pouquinho e depois eu venho e a gente conversa sobre o que aconteceu. Forçar não ajuda nesse momento. Um outro desafio é quando há um padrão recorrente de agressão, quando a criança só sabe se comunicar através da agressão, quando ela sempre quer se defender com agressão física, então isso é um problema. Nesse caso, a gente precisa de um atendimento mais aprofundado para entender o que está acontecendo com a criança, o que está por trás, porque quando é uma agressão física que aconteceu esporadicamente, é uma situação, mas se aquilo é recorrente, é porque tem algo atrás do comportamento daquela criança que está acontecendo que precisa ser investigado, que precisa trabalhar com os pais até chegar a criança para saber o que está acontecendo. E um outro desafio que é quando os pais têm abordagens diferentes para poder lidar com o conflito. Quando isso acontece, precisa que os pais conversem um com o outro para alinhar qual vai ser a abordagem diante de uma agressão física, para que haja uma consistência para a criança entender o padrão e como funciona quando há uma agressão física. Quando os pais não estão se entendendo, a criança não sabe como fazer, ela fica perdida e não há uma consistência sobre aquele conflito. Quando temos a abordagem da mediação na hora de resolver o conflito, gente, a gente não está apenas resolvendo um conflito ou um problema ali imediato. A gente está ensinando a autorregulação emocional, empatia, comunicação assertiva e também as habilidades de resolução de problema. A criança está desenvolvendo aquilo. E as habilidades que são essenciais para o desenvolvimento da criança. Então, a mediação de conflito traz muitos benefícios para a sua criança. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal do Mediadores Mirins, onde eu sempre trago soluções práticas e assertivas de como você pode solucionar e ajudar suas crianças com os conflitos do dia a dia. Se você quer saber mais dicas mais práticas, rápidas, vai lá pro nosso Instagram Mediadores Mirins, que lá todo dia eu tô postando uma novidade, uma dica mais rápida, prática, para você aplicar aí com as suas crianças. E se você quer saber um pouco mais sobre o programa do Mediadores Mirins, acesse o nosso site para mais informações e vamos continuar juntos a transformar conflitos em aprendizagem e conexão.